Olá a todos. Bom, hoje nós vamos começar a série de vídeos falando sobre a idade da Terra. Bom, mas antes disso, neste vídeo introdutório, eu gostaria de falar sobre um tema interessante. Eu selecionei dois livros aqui, tá? Um é este livro que fala sobre tectônica da Terra e a estrutura interna da Terra. E um outro livro de geofísica que fala sobre geofísica aplicada ao meio ambiente, não só sobre isso, mas é um pouco mais abrangente, tá? Esse livro aqui ele é interessante, tá? Não é muito bom. E este aqui é muito interessante, mas também não é bom. Basicamente a pergunta que eu tenho é o seguinte: temos dois itens diferentes aqui. Aqui nós temos uma ciência aplicada a uma coisa prática do dia a dia, tá? E aqui nós temos uma ciência aplicada a coisas que a gente não consegue observar. Por exemplo, estruturas a 600 km, 1000 km de profundidade. Sendo que o poço mais profundo que existe na Terra tem no máximo um pouco menos de 20 km. Então nós temos duas ciências, uma aplicada e uma teórica, mais teórica, vamos chamar assim. Qual que vocês acham que erra mais? Bom, a resposta é um pouco complexa. Esta aqui erra muito, ok? Vou dar um exemplo. A ciência, vamos supor, esse livro aqui fala sobre algo prático. Então vamos supor o seguinte: eu utilizo o método geofísico para identificar para um cliente, vamos supor, qual que é a profundidade de um cano de gás, tá? E nesse relatório chega à conclusão que o cano de gás está a 1 metro de profundidade, ok? Então o cliente manda um funcionário fazer uma trincheira para fazer algum processo nesse cano de gás. O funcionário pensa que está a 1 metro de profundidade e está lá com a enxada com toda a força. Só que o cano na verdade não está a 1 metro, está a 30 centímetros. E ele descobre isso da pior forma, né? Ele acerta com a enxada, o cano estoura e gera um prejuízo e aquela coisa toda. Então o que aconteceu com essa ciência nesse momento aqui? Essa ciência prática do dia a dia? Ela acabou de errar, não é isso? Ela erra. No dia seguinte ela erra. Ela também acerta, muito, né? Acerta muito e erra muito também, tá? É uma ciência prática. Agora, esta ciência aqui, coisas muito profundas, essa ciência teórica, que a gente não consegue testar, ver se está certo ou errado, esta ciência aqui, em geral ninguém vê erro. Por que ninguém vê erro? Porque não dá para ver o erro. Não dá. Quem vai abrir um furo a 600 quilômetros de profundidade para estudar uma estrutura? Não dá. Impossível. Então, esta ciência aqui, provavelmente, erra muito mais do que esta ciência prática aqui. Só que esta ciência aqui, a gente não consegue refutar as ideias. Ok? Porque não dá. Agora, esta ciência prática, a gente vê na prática que tem problemas. Agora, esta ciência aqui, teórica, deve ter muito mais problema do que a prática. Muito. Eleva ao cubo o número de problemas. Só que, na ciência é considerado uma heresia a gente falar mal de coisas teóricas como esta. Por quê? Todo mundo pode falar mal, meter o pau na prática, mas ninguém pode falar mal da parte teórica? Bom, quando a gente fala de idade da Terra, obviamente a gente está falando da parte teórica da geologia, não da parte prática. A gente não está falando sobre encontrar uma jazida mineral. A gente está falando sobre determinar a idade de uma rocha. Se um geólogo vai para o campo e diz, isso aqui é uma jazida mineral, e no final das contas não é, todo mundo vai saber que ele errou. Agora, se um geólogo pega um pedaço de rocha e diz, essa rocha aqui tem 2 bilhões de anos, aí todo mundo tem que aceitar. Faz sentido? Não faz, né? Bom, mas por que as pessoas aceitam? Como é estruturado
essa história, essa historinha sobre a idade das rochas? Bom, tudo isso eu vou falar ao longo dos próximos vídeos. E, bom, por enquanto hoje vamos parar aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o decaimento radioativo do urânio 238 e em seguida a gente vai começar com a parte mais legal, que é sobre a idade da Terra propriamente dita. Muito obrigado. Olá a todos. Bom, antes de continuarmos com as informações que serão as mais interessantes sobre a idade da Terra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a constante de decaimento radioativo, por exemplo, do urânio 238. Tá? O urânio 238 é o elemento que nós utilizamos para estudar a idade das rochas mais antigas da Terra, tá? Que é o interesse desse vídeo. Então, como é que funciona isso? Vamos supor que esta garrafa de água de 500 gramas estivesse completa com 500 gramas de urânio 238. Esse elemento radioativo que é usado para determinar a idade das rochas mais antigas. Ok. O que é a meia-vida? A meia-vida de um elemento radioativo. A meia-vida é o tempo que demora para o elemento radioativo perder metade de sua massa. Ou seja, a meia-vida é o tempo que demora para o urânio 238 que estivesse aqui dentro perder 250 gramas e restasse aqui dentro apenas 250 gramas. Isso é meia-vida. A meia-vida do urânio 238 é 4,5 bilhões de anos. Ou seja, se eu fizesse uma medida hoje... Ops, deixei cair um papelzinho aqui. Se eu fizesse uma medida hoje, esperasse 4,5 bilhões de anos e fizesse uma segunda medida, eu constataria que haveria uma perda de massa de 250 gramas. Mas eu não tenho tanto tempo para esperar. Nem você. Então é o seguinte, eu fiz algumas continhas aqui. Se eu esperasse apenas 1 bilhão de anos, eu conseguiria constatar uma perda de massa de 80 gramas. E com isso eu conseguiria calcular a meia-vida do urânio 238. Não é verdade? Mas você não tem tempo nenhum. Então vamos lá, vamos reduzir isso. Se nós tivéssemos apenas 100 milhões de anos, 100 milhões de anos, a gente mediria agora, esperaria 100 milhões de anos, e depois de 100 milhões de anos a gente constataria que a massa sofreu uma redução de 8 gramas. Mas você não tem tempo e nem eu tenho tempo. Vamos reduzir isso para 100 mil anos. Em 100 mil anos a gente constataria uma redução de massa de 8 miligramas. Legal. Mas você não tem tempo nem eu tenho tempo. Então se a gente esperasse apenas 1000 anos, a gente observaria uma redução da massa em 8 vezes 10 a menos 5 gramas. Mas ninguém aqui tem 1000 anos, não é verdade? Então vamos esperar apenas 1 ano. E vamos fazer uma medida. Eu meço a massa de urânio 238 hoje, de 500 gramas, e meço novamente depois de 1 ano. E eu observo uma redução de massa de 8 vezes 10 a menos 8 gramas. Isso é o equivalente a 1 grão de areia dividido em 137 partes. Ou seja, é como se eu tirasse a massa de 1 grão de areia dessa garrafinha, dividisse em 137 partes, colocasse 136 partes para dentro da garrafinha e medisse sem aquela uma parte em 137 de 1 grão de areia. Tá? Ou seja, é uma massa muito pequena. Então vem a pergunta, é possível fazer essa medição? Para eu conseguir determinar a meia-vida do urânio 238? E a resposta é... não. Não é possível.
Mas é possível medir massas pequenas? É. Só que ao invés de usar uma balança de 500 gramas, que seria impossível fazer essa medição, nós teríamos que usar um espectrômetro. Só que com uma massa muito menor do que 500 gramas, que é o que facilita muito. Então, para vocês terem uma ideia, para nós conseguirmos medir a meia-vida do urânio 238, a gente precisaria ter uma resolução para uma massa pequena de uma fração daquela massa dividida em 62 bilhões de partes. Ou seja, não tem equipamento para fazer essa medida. Aplausos. Pergunta: como é que foi determinada a meia-vida do urânio 238? Item fundamental para determinar a idade da Terra. Vamos lá, quem que adivinha? Eu encontrei a resposta. Muito difícil, eu perguntei já para várias pessoas que conhecem muito sobre o tema. Muitas pessoas, isso aí não é uma coisa muito importante, eu não sei, etc. O item mais importante da medição, ou seja, a meia-vida, se aquilo estiver errado, erra tudo, ninguém sabe dizer. Bom, mas eu encontrei a resposta aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou dizer para vocês. Então é o seguinte, o urânio 238, ele decai para tório 234, emitindo uma partícula alfa, ou seja, é como se fosse um núcleo de hélio, tá bom? Essa partícula alfa escapa do núcleo por um efeito chamado túnel, efeito túnel. Aí, bom, observem. Considerando esse efeito túnel, cálculos levando em consideração a altura e largura da barreira de energia, tá? Permite determinar a meia-vida do nucleotídeo nessas reações nucleares. Ou seja, quanto maior a largura da barreira de energia, maior o nucleotídeo e sua meia-vida, maior a meia-vida do nucleotídeo. Ou seja, eu preciso fazer uma conta, por dado em um modelo matemático, pego uma equação, coloco um dado lá dentro dessa equação que sempre tem erros para determinar a meia-vida. Só que vem a pergunta: qual é o dado que eu coloco dentro desse modelo que tem erros? Eu tenho que colocar a altura e largura da barreira de energia. Bom, e como é que eu meço a barreira de energia? Adivinha? Através de outro modelo, porque não dá para medir. Então, a barreira de energia é calculada a partir da separação entre os núcleos do potencial nuclear atrativo e do potencial de Coulomb repulsivo. Ou seja, para conseguirmos determinar essa meia-vida de 4,5 bilhões de anos, eu preciso pegar um modelo matemático, não real, modelo, uma ideia, ou seja, o modelo ele sempre é uma representação da realidade, nunca é a realidade. E dentro desse modelo, eu tenho que alimentar ele com outro modelo que também tem erros. Puxa, e a gente acredita em cada coisa, não é verdade? A gente fala, nossa, como é preciso esse negócio, né? 4,5 bilhões de anos, hein? Agora ninguém pensou como é que chegou lá, né? Puxa, que triste. A gente usa uma porcaria de um modelo dentro de outro modelo, porcaria, para determinar a idade da Terra. E depois todo mundo considera que está certo. E ninguém pode discutir o assunto. Bico fechado, hein? Bico fechado. Uau! Mas o que vocês vão achar interessante são os dados dos próximos vídeos. Dados de artigos científicos da Nature, Science, as maiores revistas científicas do mundo, evidenciando que a Terra é muito mais jovem do que os geólogos mais antigos dizem. Mas antes disso, nós vamos falar sobre as primeiras determinações da idade da Terra. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre medição de idade de rocha. Tá? Quando a gente fala que a gente mede a idade da rocha utilizando o urânio 238, que se transforma em chumbo, o que a gente quer dizer com isso, na verdade,
é que a gente não mede a quantidade de urânio e chumbo dentro da rocha. A gente mede a quantidade de urânio e chumbo dentro de um mineral chamado zircão que fica dentro da rocha. Ou seja, quando a rocha se formou, esse mineral zircão permitiu entrar urânio lá dentro, e esse urânio vai se converter em chumbo dentro desse mineral, e utilizando a relação entre o urânio e chumbo lá dentro, a gente vai conseguir saber qual que é a idade desse mineral e, portanto, a idade da rocha. Bom, qual que é o problema disso? Número 1, a gente tem que aceitar que esse mineral zircão, ele recebeu urânio, o urânio entrou lá dentro, mas não entrou nada de chumbo. Porque se entrar o chumbo dentro junto com o urânio, quebrou o método. Tá? Bom, de qualquer forma, o chumbo ele é muito grande, então é razoável acreditar que não vai entrar muito chumbo dentro do zircão. Tá? Bom, a segunda hipótese que é levantada é que a gente tem que conhecer com muita precisão a meia-vida do urânio 238. E como eu mostrei no vídeo anterior, bom, essa meia-vida não é tão bem determinada assim. Mas, tudo bem. Tem uma terceira questão. A terceira questão é: a gente tem que acreditar que essa meia-vida do urânio foi constante durante esses 4,5 bilhões de anos. Ou seja, a velocidade média do decaimento radioativo foi constante, ou mais ou menos constante no tempo. O que não é verdade. Não dá para aceitar isso como verdade. Por quê? Vou fazer uma analogia. Vamos supor que essa linha do tempo de 4 e pouco bilhões de anos fosse uma linha imaginária ligando o Oiapoque ao Chuí, os dois pontos mais extremos do Brasil. Ok? E vamos supor que eu fosse fazer uma viagem de carro entre o Oiapoque e o Chuí. E eu quero saber a velocidade média do carro desse trajeto. Se eu souber se eu conhecer todo o trajeto, fizer todo o trajeto, eu vou falar, bom, em São Paulo eu consegui andar mais rápido, a 100 por hora, por exemplo. No Tocantins eu tive que andar a 50 por hora, no Pará eu tive que andar a 20 km por hora, e assim vai. Eu saberia qual que é a velocidade em vários pontos dessa linha. Agora, eu também poderia utilizar a velocidade média para fazer algumas contas. Seriam não tão precisas, mas ainda assim seriam válidas. Então eu pegaria todo esse percurso e saberia a velocidade média desse percurso. Bom, só que a gente não tem como fazer isso. Não tem. Para o caso do urânio 238, a gente não tem como olhar para esses 4 e poucos bilhões de anos e saber qual que é a velocidade média do decaimento radioativo nesse período. Bom, usando a analogia da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí, se eu utilizasse a velocidade média do decaimento radioativo se eu observasse, tá, durante 1000 anos, seria o equivalente a eu calcular a velocidade média da minha viagem entre o Oiapoque e o Chuí, utilizando apenas 1 metro do percurso. Ou seja, meu carro andou 1 metro, uma velocidade lá, por exemplo, de 1 km por hora, nesse 1 metro, e eu vou extrapolar isso para todo o percurso. É óbvio que isso não está correto. É óbvio. É simples de entender. Agora, se a gente fizesse uma medida de 1 ano apenas, tirasse a velocidade média do decaimento radioativo durante 1 ano, seria o equivalente a calcular a velocidade média do meu percurso entre o Oiapoque e o Chuí, utilizando apenas o primeiro milímetro da viagem. O primeiro milímetro da viagem. Ou seja, liguei o carro fez isso aqui, e eu vou falar, bom, o carro andou 0,01 milímetro por hora, sei lá. E aí eu vou falar, bom, então eu vou fazer esse trajeto utilizando essa velocidade. Vocês percebem como é complicado acreditar que a velocidade do decaimento radioativo do urânio foi a mesma durante todo esse período enorme? Bom, essa é uma falha. De qualquer forma, esse urânio que está lá dentro do zircão, ele realmente se converte em chumbo, tá? E ele libera, com isso, um núcleo de hélio, tá? Ele libera hélio lá de dentro, tá? Esse hélio escapa das rochas e ele consegue ir para a atmosfera. Se nós só sabemos quanto tem de urânio nas rochas
E a gente sabe o quanto que tem de hélio que foi fabricado nesse decaimento do urânio nas rochas. E a gente também sabe qual que é a velocidade de escape desse hélio para a superfície. E a gente consegue medir a quantidade de hélio na atmosfera. A gente consegue estimar quantas conversões de urânio para tório e etc. até chegar no chumbo houve. E o que a gente observa na nossa atmosfera terrestre é que a gente só tem 5 partes por trilhão de hélio. Se a gente utilizar isso no mesmo modelo que o pessoal usa para calcular a idade da Terra, em 4,5 bilhões de anos, nós vamos chegar, na verdade, utilizando o hélio, a gente vai chegar numa idade máxima da Terra em 6.000 anos. Então existe um paradoxo aí. A mesma metodologia te diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e que a Terra tem no máximo 6.000 anos. A mesma metodologia. Bom, quem está certo? A gente não sabe explicar, na verdade a gente não, né? Os geólogos não sabem explicar por que está faltando hélio na atmosfera. Ué, se todo esse urânio converteu em chumbo, essa quantidade absurda de chumbo, tem que ter uma quantidade ainda mais absurda de hélio. Se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, deveria ter muito hélio na atmosfera terrestre. Mas só tem um pouquinho, só 5 partes em 1 trilhão de hélio na atmosfera terrestre. Então, isso indica que a Terra tem no máximo 6.000 anos. E o que explica as observações que nós temos hoje é que a meia-vida do urânio 238 variou ao longo do tempo. Ela não foi constante nos 4,5 bilhões de anos. Ela sim teve um pico, converteu mais urânio de urânio para chumbo, teve mais conversão de urânio para chumbo durante um período, e depois essa velocidade média de decaimento radioativo mudou novamente. É isso que hoje a gente começa a entender melhor, e vocês vão ver a implicação disso no próximo vídeo e nos próximos vídeos, que eu vou falar sobre a tectônica e a geologia adaptada para um modelo com uma Terra mais jovem. Bom, de qualquer forma, as evidências que a gente tem é que a Terra é muito jovem, ela não tem mais do que 6.000 anos, e, puxa, isso muda toda a ciência do jeito que a gente conhece. Não dá para ter evolucionismo com uma Terra com 6.000 anos apenas, não dá para formar uma Terra com base na gravitação, girando lá poeira num sistema solar em 6.000 anos, não dá para fazer nada em 6.000 anos. Se a Terra tem esses 6.000 anos, e eu vou mostrar que tem, com base em artigos da Nature e Science, bom, a Terra foi criada e, bom, isso todo mundo que está vendo o vídeo já sabe, né? É meio óbvio, mas aguardem o próximo vídeo, vai ser muito interessante. Obrigado. Olá a todos. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre idades. E para isso nós vamos falar um pouquinho sobre carvão. É muito interessante. Eu vou apresentar o trabalho de 3 pesquisadores para mostrar que as idades que a geologia mostra em geral estão superestimadas. Acredita-se que um fator de pelo menos 10.000. Para começar, eu vou descrever aqui rapidamente os resultados do trabalho do professor Robert Gentry. Ele fez análise de madeiras carbonizadas de minas de urânio no Platô do Colorado e em Utah. O resultado dele é muito interessante e foi publicado na revista Science, que é uma das melhores revistas do mundo, né? Ele utilizou essas madeiras carbonizadas, cujas idades foram determinadas pelos geólogos em torno de 140 milhões de anos. Tá? E os resultados dele, para essas madeiras datadas em 140 milhões de anos, foi publicado no dia 15 de outubro de 1976 na revista Science. Ele diz o seguinte: tais valores extraordinários relativos à proporção de urânio-chumbo encontrados nessa madeira admitem a possibilidade de que tanto a infiltração de urânio quanto a carbonização ocorreram ao longo dos últimos milhares de anos, e não milhões de anos. Ou seja, ele disse basicamente que o carvão se forma
rapidamente se comparado com o modelo geológico tradicional. E aí vem a pergunta. Ele mostrou isso de uma forma bem estruturada, não rapidamente que nem eu estou fazendo aqui. O artigo é de uma das revistas mais importantes do mundo, então tem que ter resultado bom para publicar lá. E qual que foi a reação da comunidade geológica internacional? Silêncio. É melhor ninguém falar nada, porque está difícil de refutar, não é verdade? Bom, então, no dia 27 de janeiro de 1977, o professor Robert Gentry recebeu uma carta do professor Rafael Kasman da Universidade de Louisiana, dizendo que a comunidade geológica precisava de um pouco mais de tempo para rever a escala geológica. Bom, meses depois, já que tinha um silêncio na comunidade científica, o professor Rafael Kasman preparou um simpósio chamado Já Era Tempo, 4,5 bilhões de anos, com uma interrogação enorme no final. Os resultados do simpósio foram publicados no exemplar de setembro de 1978 na revista GeoTimes. E ele disse o seguinte, nessa revista, tá na publicação. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenham sido considerados como sendo da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre urânio 238 e chumbo 206 deveria ser baixa. Ao invés disso, foram encontrados halos com proporções de urânio e chumbo que variavam de 2.200 a 64.000. Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios e não em milhões de anos ou bilhões de anos. Bom, tal informação permaneceu intacta desde 1976 até hoje e nenhuma pesquisa científica refutou essa informação na literatura desde então. Ou seja, ela é válida. Não tem nada que diga, não, existiu uma fraude, existiu um problema de medição, existiu alguma coisa. Não, ela está intacta até hoje. Só que a pergunta é, se ela está intacta até hoje, numa revista tão importante, por que ninguém nem comenta essa informação num curso de geologia? Nem comentário pode ter. Bom, vamos lá. Em seguida eu vou falar sobre um trabalho muito interessante, feito na bacia hidrográfica do rio Powder, no Wyoming e Montana, na mina Eagle Butte. Esse trabalho foi feito pelo professor James McClurg e foi publicado na revista Earth Magazine de maio de 1993. O título do trabalho é Carvão do Rio Powder, Enigma Geológico, Dilema Ambiental. E tem algumas afirmações interessantes. Basicamente o que ele diz é o seguinte. A região onde tem esses depósitos de carvão tem centenas de quilômetros de extensão e 85 quilômetros de largura, com veios de carvão de até 65 metros. São veios enormes. Os geólogos acreditam que esse carvão foi depositado ao longo de milhões de anos, né, a madeira desse carvão demorou milhões de anos, e principalmente por uma quantidade tão grande de madeira, né, para formar veios de até 65 metros. Só que, adivinha, não tem contaminantes no carvão, não tem materiais indesejados no carvão. Ou seja, tenta explicar isso. O modelo geológico diz que demorou milhões de anos, mas mesmo passando água e lodo por cima do carvão, nesses milhões e milhões de anos, não tem lodo lá em cima, não tem nenhuma poeirinha em cima do carvão, pô. Então, vamos lá. Como é que formou uma coisa tão sólida, sem nenhum problema lá dentro, sem nenhum contaminante? E o que ele disse, o professor McClurg, é que só tem uma explicação. Esse depósito foi formado rapidamente. O carvão é formado rapidamente. Mais um, segundo cientista dizendo que o carvão é formado rapidamente. Aí vem a pergunta, mas é possível provar que o carvão é formado rapidamente? E a resposta é sim. Foi publicado um artigo em duas revistas interessantes, eu vou falar sobre ele aqui, que diz o seguinte. Olha só. O artigo foi publicado na revista Chemical Engineering News, no dia 21 de novembro de 1983.
e mostra como a equipe do laboratório Argonne criaram um carvão sintético em 8 meses. Esse resultado foi replicado na revista Nature de 28 de março de 1985, na página 316, para as pessoas que ficam reclamando quando põe referência. Leia-se o seguinte, nessa página, na revista Nature, a melhor do mundo. Wiens e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. Esse carvão não pode ser distinguido de um carvão verdadeiro com todas as técnicas aplicadas até o momento. Na verdade, o carvão foi feito em 8 meses. 8 meses é possível você fazer carvão. Uau! 8 meses. Então, vem a questão. Os milhões e milhões e milhões de anos viraram 8 meses. Então, quer dizer, o geólogo diz que precisa de milhões de anos para formar o carvão. E, de repente, eles descobrem que precisa de 8 meses. Ah, interessante. Eles dizem que o carvão tem 140 milhões de anos de idade. De repente, o geólogo vai lá, faz a medida e tem quanto? Alguns mil anos de idade. 3.000, na verdade. Bom, o que eu vou falar aqui? O professor Robert Gentry, ele acredita que a Terra tem 6.000 anos e ele acredita que o principal evento geológico que aconteceu no planeta foi o dilúvio. Tá? E eu vou explicar o porquê. Não é só ele que acredita que a Terra tem 6.000 anos. Tem o professor McGlurk, tem o professor Rafael Kasman, tem o professor, esse outro professor que eu falei agora, o do carvão, que eu acabei de esquecer o nome por algum motivo, Robert Gentry, ele está falando de 3. Eu acredito que tem 6.000 anos. Minha esposa, que é geóloga, geocronóloga, acredita que tem 6.000 anos. E eu posso montar uma lista enorme. Eu até pensei em montar uma lista de geólogos que acreditam que a Terra tem 6.000 anos para, rebater um pouco esse negócio dos 4,5 bilhões de anos. Mas a verdade é que não importa. O pessoal vai ensinar exatamente o que eles querem. Eles vão forçar a barra sempre. Não importa se 100% dos geólogos acreditarem que a Terra tem 6.000 anos. O que vai ser ensinado é que ela tem 4,5 bilhões de anos e que a escala geológica é XPTO. Acabou, não tem discussão. Agora, por que é assim? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou fazer um vídeo sobre doutrinação e vocês vão entender o porquê as teorias são selecionadas. Elas não são apresentadas de forma geral, mas elas são selecionadas. Mas antes disso, eu vou precisar falar na próxima série de vídeos sobre a tectônica, porque eu sei que vai ter muitas dúvidas sobre como os modelos geológicos funcionam numa Terra com apenas 6.000 anos. Vocês vão gostar pra caramba, porque tem muita informação sobre tectônica. Vão ser 4 vídeos, 4 modelos geológicos, e o antigo, o atual, o que vão colocar errado, de forma errada, e o correto. Olá a todos. Bom, antes de fazer o vídeo de conclusões, que deveria ser este vídeo, eu resolvi fazer um vídeo especial para responder uma pergunta bem elaborada que me fizeram sobre a questão da fuga do hélio. Então esse vídeo é adicional ao que eu tinha planejado. Tá? Eu vejo os comentários, leio e gosto muito quando o pessoal faz alguma pergunta. É interessante como esta. Então uma pessoa me enviou um artigo, tá? Este artigo aqui, falando sobre a fuga do hélio, que é um dos itens que eu utilizei em um dos vídeos para explicar por que a Terra é jovem. Como é que a gente sabe que a Terra é jovem? Bom, este artigo aqui ele é muito interessante. Mas antes de falar desse artigo, eu vou falar de artigos científicos de verdade. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar alguns artigos meus. Tá? Este aqui é um artigo meu, publicado numa revista que chama-se The Leading Edge. É uma revista especializada na área de petróleo. Só coisas top de petróleo. E como vocês podem ver, isso aqui é um gráfico simples. Na verdade, eu gastei uns 5 dias para fazer esse gráfico. Bom, outro gráfico com dados. Tá? Esse tipo de gráfico que, em geral, a gente espera ver num artigo científico, ok? Olha só. Dados e mais dados, é isso que a gente espera ver no artigo científico. E adivinha? Dados. É isso que a gente tem que mostrar no artigo científico. Ou seja, como a gente chegou na conclusão do artigo.
Este aqui é um artigo meu publicado numa revista famosa, Computer Geoscience, tá? É sobre um algoritmo que eu desenvolvi e o pessoal no Japão utiliza esse algoritmo para fazer modelagem. Para quem não sabe, o Japão tem os melhores sismólogos do mundo, ou seja, esse algoritmo é um algoritmo bem legal mesmo. Olha só, tipo de gráfico que tem no artigo, tá? Vou pegar aqui um outro dado, por exemplo, olha só. A modelagem, eu mostro os dados, cada pontinho desse aqui no gráfico significa muito trabalho, muito trabalho. Bom, esses são dados. Este aqui é um artigo que eu publiquei numa revista muito famosa na minha área, chama Geophysical Journal International, uma revista de muito prestígio, e eu vou mostrar o tipo de gráfico que eu tenho nesse artigo. Olha só, mapa, ok? Com alguns detalhes. E se a gente pegar aqui, por exemplo, claro, tem que ter toda a questão de dados. Por exemplo, olha só, sismogramas, tudo como foi feito. Se a gente não tiver tudo detalhado, não é verdade? A gente não vai conseguir chegar a uma conclusão lógica. Claro, isso é um artigo científico. Agora a gente vai falar deste artigo científico. Esse artigo científico foi publicado por dois pesquisadores ex-NASA, tá? Para quem já conhece que a NASA apresenta, sabe o que eu estou falando. E ele diz o seguinte, que há uma perda de 50 gramas de hélio por segundo na atmosfera terrestre, tá? Bom, olha o tipo de gráfico deste artigo. Uau! Além de pesquisadores, são desenhistas. Olha, olha, uma foto da Terra. Eles tiraram uma foto da Terra no presente e eles tiraram uma foto da Terra daqui 3 bilhões de anos. Eles estiveram lá e eles tiraram uma foto da Terra 3 bilhões de anos atrás. Uau! Esses caras aqui são sensacionais. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu também fazia isso. Olha só o tipo de gráfico. Que lindo! Mas o mais legal vem agora. É uma série de coisas que não te permitem entender nada. Olha este gráfico, que legal. Tá vendo? Sabe o que eu gostei desse gráfico? Cadê os numerozinhos no eixo X e Y? Regra básica. Põe o número, poxa. Põe o número. Não, acho que eles não tiveram muito tempo. Eles não tiveram muito tempo. Olha só. Mais um gráfico colorido lindo. Uau. Que lindo. Cadê os valores no eixo X, no eixo Y e no eixo X? Uau! Poxa, gráfico sem valor no eixo X e Y até eu. Poxa! Na verdade até meu filho, de 2 anos faz. X, Y, filho, põe os pontinhos aí, ó. Tá, mas onde eu ponho os pontinhos? Ah, não, não precisa. Não tem valor no eixo X e Y. Você escolhe. Olha, mais um gráfico. Uau! Cadê o eixo X e Y? Cadê os valores do eixo X e Y? Bom, aí tem uma foto bacana aqui, dizendo que meteoros, por incrível que pareça, diz o seguinte, olha. Explosões enormes de meteoro enviam para o espaço rocha, água, dinossauros e ar. Puxa, até dinossauros foram para o espaço. Quem sabe uma hora um satélite não bate na perna de um dinossauro? Vai ver lá, não estraga, né? Não tem ar, né? Em tese, né? Bom... E o mais legal de tudo, você quer entender como é que eles fizeram esse cálculo. Como eu ensinei para todo mundo. Consta o equipamento que eles usaram? Não. Consta a metodologia? Não. E o mais legal, as referências bibliográficas. Só 3. Para um artigo de umas 10 páginas, tem 3 referências bibliográficas. A primeira chama Origens das Atmosferas. Ou de Atmosferas. Uau! A outra chama, olha, essa aqui é a referência mais legal desse artigo. Ó, uma extensão da atmosfera superior em volta do planeta extrasolar HD 209458b. Uau! Agora eles não conseguem não só achar os planetas extrasolares, como eles conseguem medir a atmosfera deles, mesmo estando não sei quantos anos-luz de distância. Uau! Deve ser uma super sonda, né? Uau, impressionante, cara. Impressionante. Olha esse aqui. O último artigo. Atmosferas planetárias e vida. Publicado no livro
ciência da astrobiologia. Uau, astrobiologia, claro. Agora os biólogos vão comprar uma luneta e vão virar astrobiólogos. Claro, só tá não sei quantos milhões de anos-luz e pegar uma luneta enorme e dá pra ver o bicho saltitando lá. Não, tô brincando. São micróbios e outras coisas que eles veem. Meu, isso aqui não é ciência. Isso aqui é filosofia. Isso aqui é um artigo de filosofia, onde o filósofo coloca valores. Cadê a forma como o cara mediu isso? Ele mandou um foguete, mediu lá naquele lugar onde os astronautas ficam lá parados, orbitando a Terra, que eles dizem que existe. Como é que eles mediram? O que aconteceu com esse artigo aqui foi: o hélio é um chute na bunda dos evolucionistas. Ponto. Pá! Nossa, é um chute assim, que o cara sai com dor na bunda e a 100 metros de distância. Tanto que, se vocês forem ver, não encontrei evolucionista comentando os vídeos. Muito, muito raro. Bom, agora, o que eles fizeram? O hélio desbanca tudo. Eles resolveram isso escrevendo um artigo. Só que eles ficaram tão desesperados que eles escreveram uma porcaria de artigo. Se eles tivessem tido um pouco mais de sangue frio, eles poderiam ter feito uma fraude melhor, sabe? Mas tipo, essa fraude aqui é tão fraude, que puxa vida. Que dá pra falar sobre isso? Então, não, isso aqui não é válido. O hélio não está saindo da atmosfera, tá ok? Se o hélio está saindo, o oxigênio também está saindo, tudo está saindo, a gente está ficando sufocado. E o espaço sideral vai estar cheio de ar, então a gente vai ter que migrar da Terra para o espaço sideral. Não faz sentido nenhum. Bom, mas é isso. Só um comentário sobre esse artigo e as conclusões dos vídeos eu vou colocar no próximo vídeo. Ok? Bom, muito obrigado e obrigado pela pergunta e por esse artigo científico. Olá a todos. Bom, neste último vídeo eu vou fazer o encerramento das conclusões sobre a idade da Terra. O que eu quis dizer em todos os vídeos é que a Terra é jovem, tem em torno de 6.000 anos. E a gente vai falar mais sobre esse tema, tá? Carbono 14 e outras coisas, mas serão vídeos mais pontuais. Esta série a gente encerra aqui e depois eu retomo pontualmente algumas coisas interessantes. Bom, o que eu queria dizer basicamente? Para nós, geólogos e geofísicos, pessoas como eu, isso é muito difícil, tá? Porque a gente a gente estudou muito esse tema de uma forma errada e é muito difícil a gente aceitar isso assim de um dia para o outro, tá? Você tem que digerir isso, muito tempo. Bom, mas o que eu queria dizer, os eventos geológicos, eles não são tão lentos como a geologia diz, tá? Eu vou mostrar um caso aqui, é o caso do Grand Canyon nos Estados Unidos, tá? Essa feição linda, tudo isso aqui em volta é rocha e tem o Rio Colorado lá embaixo, tá? E, puxa, olha só que lindo essa foto, o Grand Canyon, rocha e o Rio Colorado lá embaixo, ou seja, puxa, é uma feição geológica enorme, com rochas e rochas e rochas, né? Muita rocha dura e o riozinho lá embaixo. Lindo, 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 lugar lindo, maravilhoso. Mas olha só, o tamanho dessa vala, desse canyon, e o tamanho do riozinho. Bom, os geólogos acreditam que esse rio, o Rio Colorado, gerou essa mega feição geológica. Como? Ele erodiu ela milhões e milhões e milhões de anos. É lógico, é só a gente pôr milhões e milhões e milhões de anos no meio do caminho e tudo se resolve. Bom, a pergunta é como eles chegaram a essa conclusão? Que modelo matemático eles usaram para fazer isso? E eu só consigo pensar em um modelo matemático. Só um. Para mim, só isso explica. Eles fizeram um baseado desse tamanho, sentavam lá, olhavam e de repente eles tiveram um déjà vu. Esse riozinho, em mais milhões de anos,
cria essa mega feição geológica? Faz todo sentido. Não faz sentido nenhum. Nossa, que resposta mais boba. Só por milhões e milhões de anos e resolve isso. Nossa, seu filho vira pra você e diz assim: papai, como eu fico inteligente? Você fala, faz qualquer coisa aí, espera 1 milhão de anos, você vai ficar inteligente. Isso não existe. Não existe essa história de colocar milhões de anos na equação e acabou. Puxa, dá uma resposta inteligente para as coisas. Puxa vida, dá uma tristeza. Bom, só para vocês terem uma noção de quanto o depósito de sedimento é devagar, eu fiz uma vistoria em uma estação, num empreendimento, uma estação de medida de chuva e nível de rio. E, como vocês podem ver aqui, tá vendo esse buraco que o pessoal teve que abrir aqui? Antes não existia essa terra aqui. Teve uma chuva muito forte e em uma semana depositou no pé da estação, que está vários metros acima do nível do rio, 3 metros de sedimento. Em uma semana. Tipo, eu olhei assim e falei, o que aconteceu aqui? Meu pé estava chutando pluviômetro. O pluviômetro não estava lá em cima. Meu. O cara falou pra mim, o lá em cima, Afonso, agora é aí embaixo. As réguas que ficam na beirada do rio estavam todas cobertas. Falei, nossa, impressionante, a deposição de sedimento é rápida. Então, os eventos geológicos eles são rápidos. Por exemplo, uma questão interessante que os geólogos podem falar. Você sabe que os cristais são bem pequenininhos quando o esfriamento da rocha é rápido. Agora, quando o resfriamento da rocha é lento, formam cristais lindos, grandes dentro da rocha. E isso demora milhões de anos. Não, eu concordo. O cristal pequenininho é formado rapidamente. O cristal grande é formado lentamente. O que eu não concordo são os milhões de anos. Eu acredito que 100 anos, 200 anos cristalizando uma rocha, 1000 anos que seja, é o suficiente para formar uns cristais enormes. Da onde tiraram bilhões de anos? O pessoal tem a mania dos bilhões. Puxa. Outra questão. Eu anotei algumas questões aqui. Bom, fósseis. Os fósseis são formados rapidamente. Por favor, assistam os vídeos do Adalto Lourenço. Ele explica isso muito bem. Eu não vou entrar em detalhes. Mas, se você pegar um peixe e enterrar ele, esperar uma semana e voltar lá e desenterrar o peixe, ele vai estar fedendo. Ele vai estar se decompondo. Então, como é que uma coisa que está se decompondo vai demorar milhões de anos ou milhares de anos para virar um fóssil? O fóssil é feito em uma semana. Só que o peixe ele tem que ser enterrado vivo. Se você pegar qualquer animal e enterrar ele vivo, você espera 1 ano que seja e esse animal vai virar um fóssil. O animal tem que ser enterrado vivo. Vivo. Se não for enterrado vivo, não tem fóssil. Ok? E os fósseis são formados muito rapidamente. Teve uma pergunta muito interessante que foi: eu tenho diversos fósseis de peixes extintos. Como é que se explica isso? Pergunta: quem disse que os peixes estão extintos? Esses peixes. Alguém secou o mar, pegou os peixes todos, catalogou todos os peixes que existem e falou: não tem tal peixe mais. Não, né? Tem caso também, Adalto Lourenço mostra o caso de um peixe extinto que de repente apareceu um cardume desses peixes. Então o que eu tenho a dizer sobre a questão de animais extintos, vamos usar a palavra raro. Peixes raros, animais raros, difíceis de encontrar na natureza. Mas mesmo sendo difíceis de encontrar na natureza, eles não necessariamente estão extintos. Se alguém disser que um animal está extinto, essa pessoa tem que mostrar como foi feita a amostragem para a gente entender. Foi feita a amostragem em tantos pedaços do oceano, foi pego não sei quantos milhões de peixes, desses tantos milhões deveria se encontrar pelo menos um desses, mas encontrou 0. Sei lá, tem que ter uma metodologia. Se não tiver metodologia, não dá para afirmar esse tipo de coisa. Bom, basicamente é isso. Eu gostaria só de falar um pouquinho sobre a próxima série de vídeos, que é sobre a dinâmica da Terra. Eu vou falar sobre tectônica, vou mostrar todos os modelos de tectônica. E puxa, isso no vídeo 4 da próxima série vocês vão consolidar a informação sobre a ideia da Terra de uma forma muito mais clara. Tá? Não percam a próxima série. Muito obrigado.
E muito obrigado pelas perguntas, pelos elogios. E, puxa, vocês vão adorar a próxima série. Obrigado.